E também com a gente para participar desta edição do Jornal da Manhã e comentar as notícias mais importantes do dia, Ricardo Salles, a quem agradecemos pela participação. Salles, mais um estado do país sendo castigado pelas fortes chuvas e voltamos à discussão da necessidade de campanhas de prevenção e também da ocupação irregular de áreas nas grandes cidades, não é? Pois é, bom dia, Daniel, e a todos. De fato, quando a gente vê as imagens do que está acontecendo lá em Pernambuco, você vê claramente que grande parte desses atingidos moravam em locais de risco, né? Estavam na beira de rios, em barrancos, em locais onde não poderia, em hipótese alguma, haver uma ocupação imobiliária. O que acontece, isso é um problema recorrente no Brasil inteiro, é que vereadores e lideranças municipais usam essas ocupações irregulares como moeda de troca em períodos eleitorais nas eleições municipais. Incentivam essas ocupações, sabem que essas pessoas estão indo para áreas de risco e depois, quando trocam o voto dessas pessoas por um suposto apoio da ocupação, prometem que vão regularizar essas áreas. E aí ficam áreas, apesar dessa ocupação condescendente das autoridades, são áreas em que, obviamente, há risco e risco grande. Nós vimos isso em Petrópolis, nós vimos isso na Bahia, estamos vendo em Pernambuco também. Infelizmente, um número elevado de mortos, o governo federal está enviando as equipes de ajuda ao governo do estado, que solicitou ao governo federal essa ajuda e o governo prontamente apresentou equipes, enfim, recursos. Mas é preciso que haja uma mudança de comportamento das autoridades municipais em todo o Brasil. Esse é um assunto muito grave. Amanda, existem culpados nessas tragédias que a gente acompanha com frequência no país, mas parece que elas estão ficando mais graves. O que é preciso fazer no período de não chuva para que na próxima estação essas tantas pessoas não corram risco de novo? Elas, inclusive, moram em área de risco, infelizmente, muitas delas, porque não tem também melhores opções. Microfone? Aí a gente vai ouvir o comentário da Amanda agora, pronto. Agora Perdão, sim, valeu. Todo mundo sabe quais são essas respostas, mas talvez não seja uma política que dê muito voto, então ela é de difícil implementação, porque há pouco interesse nelas. Então você tem desde todas as falhas de planejamento urbano, e eu acho que todos os níveis de administração têm responsabilidade sim, tanto os municípios quanto estados e governo federal, por falta de uma política integrada, por falta de uma política de ocupação de solo que remova essas pessoas de áreas de risco, como aconteceu em Recife, como aconteceu em Pernambuco, pelo déficit habitacional, políticas que não privilegiam a construção de moradias e a remoção dessas pessoas para áreas mais seguras. A gente mal ouve falar no Minha Casa Verde e Amarela, que substituiu a Minha Casa, Minha Vida da era do PT. A gente tem também o problema das mudanças climáticas e isso veio para ficar, então há pouco que se pode fazer neste momento em consideração a isso. Estava lendo aqui um relatório do IPCC da ONU, Pernambuco, acho que é o 16º estado, o Recife é a 16ª cidade em que você vai ter maiores mudanças no nível do mar nos próximos anos. Então você já tem um nível de alerta, quer dizer, você tem que construir abrigos, você tem que colocar sirenes para ter acolhimento imediato dessas pessoas e se houver, pela previsão do tempo, alguma tempestade, alguma coisa que se avizinhe, alerta de alguma mudança climática que possa afetar essas pessoas, que elas sejam rapidamente removidas das suas casas, que tenham que as sirenes toquem para que essas pessoas saiam de casa e saibam do perigo iminente. Então, é uma série de políticas que tem que ser feitas de forma integrada, mas que, infelizmente, não está na agenda de prioridade de nenhum político. Agora, Cristina Grêmio, ainda que muitos apontem ineficiência das políticas de habitação e também prevenção a acidentes, qual é a participação, o percentual de culpa da população que também acaba tomando a decisão de morar nessas áreas? Olha, é difícil, né, culpar a população, porque a gente sabe que ninguém que tenha condições de morar num lugar bom vai se colocar numa área de risco, absolutamente ninguém. Com exceção daquelas mansões de beira-mar, às vezes, né, pessoal que passa férias em mansões, aí, em locais de encosta e que conseguem, sabe-se lá, como autorização para construir. Ali a gente... Aqui ou acolá a gente ouve falar de um deslizamento de terra e uma tragédia envolvendo essa faixa da população. Mas no perímetro urbano, nas grandes cidades, o problema é encostas de morro
ou proximidade de rios, aí a gente está vendo a água invadindo o centro da cidade, enfim, locais onde supostamente não é que não houve uma prevenção a enchentes, foi realmente uma tragédia, uma chuva muito volumosa e que acabou se expandindo para a cidade toda. A gente sabe que Recife é conhecida como a Veneza brasileira, né, cortada por rios ali, então essas inundações acabam atingindo áreas que não são também de risco extremo, pelo menos. Agora, voltando ao raciocínio inicial, a população carente que vai se colocar em áreas de risco, em áreas de encosta e tal, ela não necessariamente tem culpa e nem mesmo muita informação, né? Não conhece exatamente os riscos de estar numa topografia inadequada. Falha muito o município. E aí vamos colocar a culpa no governo municipal, porque é o município que está ali no foco da moradia, onde as pessoas moram. Claro que vem verba estadual, vem verba federal, e se não vier, aí sim a gente pode jogar a culpa para outras esferas. Mas quem está responsável ali por vistoriar essas áreas de risco, tirar a população quando ela começa a se instalar nessas áreas, é prefeito, é secretário municipal de habitação ou de obras, enfim, cada município tem a secretaria. Eu fui olhar aqui a lista dos prefeitos de Recife, né? O atual, não vou citar nomes, mas vou citar os partidos para a gente ter noção, já que esse é um ano eleitoral, da responsabilização dos partidos sobre a habitação das populações. Em Recife, o atual prefeito é do PSB, o ex-prefeito é do PSB, antes dele PT, antes dele PT, antes dele PFL, antes dele MDB. A gente pode ir seguindo a lista aí para ver quais são os partidos e quem não fez pela população. É só em Recife? Não. Todas as grandes cidades, no interior ou as capitais, têm problemas hoje em dia com moradia. Não dá para ficar aqui enaltecendo Minha Casa Minha Vida. Foi um projeto com inúmeros problemas. Eu ainda era repórter de TV, cansei de entrar em prédio recém-entregue, cheio de rachadura. Foi um programa muito, muito populista e de péssima qualidade. Agora, ele precisa ser substituído por coisa melhor. Cada governo que entra com a promessa de melhorar o que não foi feito pelo anterior. Então, a gente tem que ficar de olho em todos os governos, em todas as esferas. Mas eu volto a relembrar que a culpa maior é do município.